tocantinenses de norte a sul de todas as regiões do Tocantins, tudo bem? Chegamos mais uma semana com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente esclarece para vocês os impactos positivos e sociais dos projetos aprovados pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa do Tocantins. Quero mandar um abraço para todos os praticantes do esporte amador no Tocantins. Por quê? Porque este programa é dedicado para todos que praticam esporte amador no estado. É o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar... Qual a lei de hoje? Vamos lá? É uma lei aprovada e sancionada de autoria do deputado Cleiton Cardoso, né, deputado curraleiro, gosta de dizer que é curraleiro, né, e ligado aí a práticas esportivas, né, que dispõe sobre as diretrizes de incentivo às entidades que desenvolvem e fomentam o esporte amador no estado. Essa lei já foi aprovada por unanimidade na casa, foi sancionada pelo governador Wanderley Barbosa e é vista aí no meio esportivo como um marco que pode ajudar a melhorar e fomentar o setor aqui no Tocantins. Como a gente sabe, né, gente, a prática esportiva ela traz inúmeros benefícios, tanto para a gente quanto para a sociedade em geral, contribui para a saúde, estimula o bem-estar, o companheirismo e, é claro, né, promove também a inclusão social. Além disso, o esporte, como vocês sabem, é uma forma de crescimento pessoal e profissional. Além disso, atletas locais exercem o papel de incentivadores da prática esportiva. Mas, Maju, o esporte amador, o que vem a ser o esporte amador? Considera esse esporte amador ou não profissional a liberdade da prática esportiva e a inexistência de um contrato formal de trabalho entre o atleta ou praticante e uma entidade desportiva. Por isso, pessoas com prática física em seus cotidianos, por exemplo, como correr, pedalar, nadar ou se exercitar pelo menos 3 vezes na semana, durante 30 minutos, já são então definidos como atletas amadores, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Mas e o projeto do deputado que virou lei? Em que consiste esse projeto? Quem traz mais detalhes para a gente é ele, o autor da lei, deputado Cleiton Cardoso. Diz aí, deputado. Cumprimentar todos os tocantinenses, estamos aqui no nosso gabinete, um momento de muita felicidade para nós. Estamos aqui apresentando vários requerimentos, vários projetos, e quero citar um hoje de grande importância, que foi do esporte amador. Quero cumprimentar o governador Wanderley por ter sancionado esse projeto e parabenizá-lo. O governador, além de ser um simpatizante pelo esporte, também um praticante. Quando a gente vê que o esporte amador é uma base de todos, onde a gente vê as crianças, os jovens, todos se envolvendo no esporte, e é onde chega no esporte profissional. Então, eu quero dizer a todos os tocantinenses que o deputado Cleiton Cardoso está aqui, pronto, preparado para estar incentivando o esporte no geral. Muito obrigado, deputado, pelas suas explicações, parabéns pela lei. Vamos trazer mais alguns detalhes dessa nova lei? Então, entre os principais pontos abordados nessa lei, pessoal, tem a previsão de apoio financeiro, né, que seriam aí incentivos financeiros, que seriam direcionados para equipes e atletas amadores, visando reduzir desigualdades e fornecer o suporte necessário para o desenvolvimento esportivo. Prevê também infraestrutura esportiva. O que é isso? A implementação de quadras, de campos e ginásios, tudo isso para fomentar e garantir a disponibilização de espaços adequados para a prática esportiva. Outro ponto que a lei do deputado garante e aborda também é a capacitação profissional, que é um dos gargalos também quando se fala em esporte amador, né? Programas de qualificação para treinadores, para árbitros, para gestores esportivos, né? Tudo isso previsto aí nessa lei. E também um último ponto aí é o estímulo à participação juvenil. A gente sabe a importância do esporte na vida dos jovens, né? E a lei trata disso, né? E promove aí, quer promover uma iniciação esportiva tanto nas escolas e também como atividades extracurriculares para incentivar e promover não apenas a saúde física, mas também a formação de valores fundamentais para os jovens. É isso, vamos continuar aqui a nossa discussão sobre a lei que dispõe sobre as diretrizes de incentivo às entidades de esporte amador. E para falar comigo, eu tenho 2 pessoas que super entendem do assunto, que são referências aí nessa área de esporte amador, cada um aí a seu modo, e a gente vai debater mais sobre os impactos dessa lei. Aqui comigo, ele que é o jornalista esportivo, eu considero um dos principais do estado, né? É diretor proprietário também do site Alô Esporte, que é um veículo segmentado que pauta de forma bem detalhada o esporte no estado. Ele, Reinaldo Cisterna. Bem-vindo, Reinaldo. Ô, Maju, prazer estar aqui com você, com os telespectadores.
e vamos debater aí um assunto importante, né? Eu que trabalho na área esportiva há muitos anos aqui no Tocantins. Algumas décadas. Sempre vinha cobrando, sempre vinha falando, poxa, quando que vai surgir um gestor, principalmente um deputado ou até mesmo um vereador, que vá brigar por incentivo de lei ao esporte. E o deputado Cleiton Cardoso, parece que ouviu, né? Depois de tantos anos, ouviu a nossa solicitação e, graças a Deus, essa daí virou lei. Agora, no começo do ano, a gente vai falar muito sobre isso. Muito bom. Aqui, do lado do Reinaldinho, ele que é presidente da Federação Tocantinense de Desporto Escolar, o Lécio Guimarães. Bem-vindo, Lécio. Prazer estar aqui com você. Prazer, Maju. Essa lei é um divisor de águas para o esporte tocantinense. É uma lei que, sem dúvida nenhuma, vai trazer vários benefícios para toda a comunidade desportiva do estado de Tocantins. E os benefícios serão inúmeros, tendo em vista a nossa capacidade de construir atletas, gestores, técnicos, árbitros, mesmo com condições difíceis. Agora, com essa lei, o impacto no esporte vai ser muito grande. Ai, que bacana. Reinaldinho, eu queria saber assim, qual a sua opinião sobre a importância dessa nova lei de incentivo ao esporte amador e como é que ela pode impactar positivamente a comunidade esportiva no geral. Bom, Maju, de uma certa forma, ela chega numa boa hora, onde a gente vai ter aí a oportunidade de abrir espaço para que várias pessoas que estejam assim fora do meio esportivo tenham a oportunidade de participar das áreas esportivas em várias modalidades que vão surgir a partir dessa lei de incentivo. A gente diz respeito assim, no sentido de que muita gente não praticava esporte porque não tinha apoio. E agora com a lei aí, pintando aí, principalmente agora no começo de janeiro, a gente acredita que ela vai impactar muita gente e vai oportunizar principalmente aquelas pessoas que tratavam o esporte de maneira não profissional, né? E agora vão ter essa oportunidade de estar inserida no meio. Então, eu acho que é de grande valia essa nova lei que está surgindo aqui no estado de Tocantins. Décio, na sua avaliação, como é que essa nova lei de incentivo ao esporte amador vai poder impactar positivamente as atividades e os programas da federação? Bem, nós somos uma federação poliesportiva, trabalhamos com várias modalidades no ambiente escolar. Então, eu acredito que modalidades menos favorecidas, por exemplo, a luta greco-romana, o tênis de mesa, o rugby, vão ser muito beneficiados com essa lei. Então, essa lei ela é muito impactante também, porque ela combate a monocultura do futebol. Bacana. Então, nós não teremos apenas o apoio para o futebol, e sim para todas as modalidades esportivas amadoras. A comunidade esportiva do Tocantins vai sair muito fortalecida com o apoio dessa lei do nosso deputado Cleiton Cardoso. Bacana. Reinaldo, você que é referência aí na comunicação esportiva, digamos assim, na sua análise, na sua visão, qual que é o papel da mídia esportiva na divulgação e na promoção dos benefícios dessa lei para atletas amadores, por exemplo? Maju, agora que é a hora da mídia aparecer. A gente já tem esse espaço. Muitas vezes a gente aproveita o espaço na área esportiva mais para criticar do que para falar bem de quando surge alguma coisa tão boa como essa lei. Então, verdade. Eu particularmente entendo que é o momento da mídia esportiva do Tocantins ela procurar fazer com que essa informação chegue a essas pessoas que não têm muito conhecimento. Então, principalmente o atleta amador, aquele que está lá no finalzinho, vamos dizer, são 139 municípios, aquele que não tem aquela informação explicando para ele, olha, a partir de agora você faz parte aí de uma lei que pode beneficiar você. Ao invés de você ficar na sua casa lá assistindo televisão, deitado, você pode praticar um esporte, né? De repente, nós que trabalhamos nessa área, nossa importância nesse momento é essa, de aplaudir e levar informação para aqueles que não têm essa oportunidade. E no meu caso especificamente, que atendo mais de 50 modalidades do estado de Tocantins, a gente fala como disse o Lécio, né? Parece até que o futebol é a prioridade, né? Mas não é, porque é a modalidade esportiva mais difundida no Brasil e é aquela que tem mais apoio. Então, a partir do momento que se abre espaço para falar de outras modalidades
que nem ele falou, rugby, que aqui no Tocantins Eu nem sabia que tinha. ainda tem poucos praticantes. Aí você pega do atletismo, que é o cara individual, o atleta amador, que às vezes ele deixa de participar de uma certa competição porque ele não tem apoio. Então, a partir de agora, ele vai ter essa oportunidade. Então, nós da mídia temos sim que falar das coisas positivas. E aproveito para parabenizar aí o deputado por sancionar, né, através do governador Wanderlei Barbosa, essa lei que vai beneficiar o esporte do Tocantins. Claro que lá na frente, ainda vou comentar com você, eu acho que ainda falta algumas modalidades serem inseridas, mas em se tratando de uma lei que está começando agora, eu acho que a gente tem que mais que aplaudir. Bacana. Lécio, quais são os principais benefícios que essa lei pode trazer aí para o desenvolvimento do desporto escolar no Estado? Mas, Ju, é o seguinte, a gente tem vários pontos, né, da lei, por exemplo, implantação de áreas esportivas, incentivos... Que é uma carência, né, do Que é uma carência, incentivos aos atletas e às agremiações, clubes, associações, federações. Mas o ponto que eu acho mais importante nessa lei é na área da capacitação. No nosso caso, por exemplo, do desporto escolar, eu vou dar 2 exemplos distintos. Um, na cidade de Combinado, que fica no sudeste do Tocantins. Nós tivemos um professor, que é o professor Jonathan, da Secretaria de Educação do Estado, que buscou conhecimento numa modalidade específica do esporte atletismo, que foi o salto em distância. Ele buscou conhecimento não longe, buscou em Goiânia. O nosso atleta, o Paulo, ele saiu para treinar em Goiânia, ou seja, através de uma capacitação específica do professor Jonathan, ele sagrou-se campeão brasileiro de salto em distância e, com isso, conseguiu o direito de participar do campeonato mundial. No campeonato mundial, ele sagrou-se vice-campeão mundial escolar. Ou seja, através de um início de buscar o conhecimento, não tão distante, não tão caro, mas através de uma capacitação técnica específica, ele conseguiu. Esse mesmo feito nós conseguimos através do professor Paulo, da cidade de Araguaína, do Colégio Estadual Guilherme Dourado, que buscou se capacitar, buscou conhecimento e levamos as nossas meninas para a Sérvia, para a cidade de Belgrado, e lá sagramos vice-campeãs mundiais no futsal. Ou seja, a capacitação, ela forma professores capacitados, com bastante conhecimento moderno, e que depois esses nossos professores podem ser o quê? Eles transmitirem, serem elementos de transmissão para outros profissionais. Então, essa área da capacitação é muito importante para nós do Tocantins, que somos um estado, infelizmente, ainda pobre na área do conhecimento. Então, com o conhecimento, nós com certeza chegaremos muito mais longe e essa lei vai facilitar muito os nossos treinadores, professores, técnicos melhorarem as nossas condições de treinamento. Pegando o gancho ainda na sua fala, então você acredita, Lécio, que essa lei também pode estimular uma maior participação de jovens atletas nas competições escolares, por exemplo? Com certeza. Só para você ter uma ideia, esse ano nós traremos 2 competições que valem vaga para o Mundial Escolar, que vai ser no Bahrein, na cidade de Manama, aqui para Palmas. O basquete 3x3 e o vôlei de praia. Ou seja, todos os 27 estados da federação estarão aqui em Palmas no mês de junho, buscando essas vagas. E com essa lei, com certeza, os nossos atletas estarão com condições melhores do que antes, porque nós teremos investimento financeiro para treiná-los e capacitá-los para tentar lutar de igual para igual com os estados mais ricos da federação. Muito bacana, Reinaldo. A nova lei, ela aborda, dentre outras questões, a infraestrutura esportiva para atletas, né? Para atletas amadores. Qual que é a sua visão sobre a necessidade de investimento nessa área? Pois é, vai ser uma oportunidade que esse pessoal vai ter, principalmente o atleta amador, a gente vai levar para o lado do gestor municipal. O prefeito vai ter a oportunidade, com determinado dinheiro, que ele vai correr atrás para poder melhorar a sua infraestrutura, seja de ginásio, seja de campo, seja de uma quadra esportiva, seja de uma pista de atletismo. Então, se esse gestor correr atrás e souber utilizar a lei, ele vai beneficiar e muito os munícipes, né, da região dele, e o atleta amador será beneficiado em razão disso. Então, a lei ela vem justamente para isso. Mas as pessoas que estão atrás
dela, principalmente o gestor, tem que ter um entendimento que o esporte faz parte também do setor público, porque muitas das vezes as pessoas nunca valorizavam o esporte aqui no estado de Tocantins. É verdade. Então, eu sou um crítico, assim, seja de governo estadual, seja de município, que as pessoas, claro que nós temos a saúde como prioridade, educação, mas as pessoas nunca levaram a sério. Eu falo isso porque eu estou há 27 anos aqui no Tocantins, então eu tenho essa liberdade de poder tratar desse assunto. O esporte nunca foi tratado de forma positiva. O esporte era o que sobrava, ficava para o esporte. Tanto que em 2016, 2017, o então governador da época, o Marcelo Miranda, ele simplesmente acabou com uma Secretaria de Estado do Esporte e transformou ela em uma superintendência. Oxe, significa então que o esporte não serve para nada. E aí, a partir do momento que você não direciona as coisas corretamente para a sua determinada área, você não consegue nada. Então, esses gestores atuais terão uma grande oportunidade de correr atrás dessa verba e tentar melhorar a sua estrutura no seu município. Isso vai beneficiar todo mundo, não só ele, politicamente, mas principalmente as pessoas que estão ao redor dele. Uhum. Reinaldo, a gente sabe que o esporte amador, ele não visa, assim, necessariamente a revelação de atletas de alto rendimento, né? Mas você acha que essa nova lei, ela pode contribuir para essa descoberta e para o desenvolvimento de novos talentos no esporte? Eu acredito que sim, porque muitas vezes o que acontece? O atleta amador, ele pratica o esporte apenas por prazer, por gostar daquilo que ele está fazendo, diferente do atleta de alto rendimento. Então tem essa diferença do alto rendimento para o atleta amador. Sim. Mas de repente, com essa verba que vai entrar, muitas equipes, vamos dizer, mais na questão assim, o Lécio, por exemplo, citou o caso do Paulo Roberto, lá no interior do Tocantins. Imagina, esse menino conseguiu a capacitação, conseguiu chegar a vice-campeão mundial. Agora, imagine se ele tiver alguém apoiando, ajudando na questão de colocar o dinheiro no lugar certo. Então, a gente vai ter esse rapaz, no caso que ele falou, um atleta amador. Sim. De repente, ele pode se transformar num cara profissional e sair daqui do Tocantins e representar o Brasil em competições lá fora, assim como outras pessoas poderão fazer de lá de Esperantina aqui na cidade de Talismã. Então, o esporte amador, no geral, eu acredito sim que a gente tem condições do surgimento de novos talentos. Mas ele não vai entrar com essa responsabilidade como tem o Paulo, por exemplo, sim, que de repente ele quer passar para o alto rendimento. Mas a gente tem essa oportunidade de repente aparecer alguém ali que possa, isso aqui é bom, vamos passar ele para frente. Verdade. Bacana. Você que está nos acompanhando, debate interessante, né? Debate importante aí sobre esporte amador no Tocantins. A gente vai para um breve intervalo. Já já estamos de volta. Ok. Vamos voltar? De volta, hoje estamos discutindo aqui no nosso podcast A Casa é Sua Cast, a lei aprovada e sancionada aí, que dispõe sobre as diretrizes de incentivo às entidades que desenvolvem e que fomentam o esporte amador aqui no Tocantins. Lei do deputado estadual Cleiton Cardoso. A gente está conversando aqui com dois convidados especiais. Agora eu queria falar com o Lécio, o Lécio Guimarães, ele que é presidente da Federação Tocantinense de Desporto Escolar. Lécio, como é que a federação ela pretende comunicar e engajar as escolas e os estudantes para aproveitar os benefícios dessa lei? Na verdade, a gente vai começar a aprofundar sobre os projetos, sobre os convênios que a gente pode realizar e orientar as escolas, as associações, os próprios atletas, as equipes, para que eles possam ter acesso aos benefícios da lei. Então, a gente, como entidade, como gestor, nós esperamos ter todas as condições para apoiar os nossos atletas e os nossos associados. É uma lei que, com certeza, vai ser, como tinha falado antes, um divisor de águas, porque vai trazer grandes benefícios para o esporte tocantinense. Bacana, Reinaldo. Eu gosto da sua visão crítica, eu sempre acompanho o seu trabalho. Eu queria te perguntar aqui, que você dissesse pra gente se tem algum aspecto nessa nova lei que você considera desafiador ou que mereça uma atenção especial para garantir o sucesso aí dessa propositura. Olha, eu vejo assim, né? Por se tratar de uma lei que está no início,
Então ficaria meio complicado você já, ao invés de você incentivar, você criticar. Mas eu vi alguns pontos aí que vai faltar nessa lei, que ainda não foram colocados. Nós colocamos aí, falamos de diversas modalidades, mas eu percebo aí que as artes marciais não foram incluídas. E nós temos aqui muitos praticantes, seja no karatê, seja no judô, seja taekwondo, outras, vamos dizer assim, ligados a artes marciais. Então, por se tratar de uma lei que está no início, é importante que lá na frente o próprio deputado, o Cleito Cardoso, tente melhorar e inserir essas outras modalidades nessa questão da lei. Mas, no geral, eu mais bato palma do que eu critico. É um passo inicial, né? É o primeiro passo. E essa escuta e essa contribuição de quem é da área é importante para complementar, ou para ampliar, ou para colocar Nesse mais... Nesse caso, eu estou projeção. falando das artes marciais, mas tem outras modalidades, mas foi uma assim que eu, de cara, prestei atenção e percebi que não está inserida. E nós temos muitos praticantes aqui, o pessoal sempre com o pires na mão, batendo nas portas aí de município, do governo, pedindo apoio, e é claro que o governo sempre está apoiando. Um exemplo típico essa semana, tem uma delegação do Tocantins que está viajando nesse final de semana para fazer capacitação numa cidade do interior de São Paulo, com apoio do governo do estado, mas é preciso inserir esse pessoal nesse meio para que eles não fiquem batendo na porta do governo, sendo que tem a lei e o dinheiro para isso. É verdade, agora é fazer acontecer, né? Verdade, Isso. concordo. Lécio, eu quero saber qual que é a sua expectativa com relação ao crescimento e ao fortalecimento do desporto escolar no Tocantins como resultado direto da implementação dessa lei. Olha, o desporto escolar vem crescendo muito, não só no Tocantins, como em todo o país. Certo. Agora, com as vantagens e os benefícios da lei, a gente espera que o nosso esporte cresça e desenvolva cada vez mais, principalmente no interior. Então, hoje nós temos em nossa capital praticamente todas as modalidades olímpicas e grande parte de modalidades não olímpicas. São quantas, mais ou sendo menos? praticadas. Mais ou menos. Hoje, em Palmas, nós temos mais de 40 modalidades. 40. Então, assim, contando as olímpicas e as não olímpicas. Então, a lei vai beneficiar de modo que as diversas associações e federações possam captar recursos específicos para o desenvolvimento de suas modalidades. Então, com certeza, eu acredito que nos próximos anos o Tocantins vai estar entre as principais forças do Norte e Nordeste. Tomara, eu acredito também. Reinaldo, qual que é a sua expectativa com relação ao impacto a longo prazo dessa nova lei no cenário esportivo amador no Tocantins? Como é que você acha que ela pode influenciar o interesse e o engajamento das comunidades locais no esporte, por exemplo? Pois é, complementando isso que o Lécio falou, né? A gente acredita que lá na frente a gente possa estar colhendo mais frutos ainda, mas agora, no momento, a lei vai despertar o seguinte, o engajamento de pessoas que não faziam parte dessa gama esportiva vão começar a aparecer. Então vai ter o surgimento de novas equipes, vai ter o surgimento de novos atletas, de pessoas sedentárias que não saíam da casa e agora vão sair para poder praticar um esporte, porque sabe que atrás disso tem alguém desenvolvendo e vamos pegar assim uma academia, né, dessas de ar livre, que o cara às vezes nem sabe que tem na cidade dele. Então eu acho que isso vai influenciar para que daqui 4, 5 anos, com a lei já bem projetada, a gente possa ter resultados e daqui a pouco nós podemos brigar aí em todas as modalidades, nas principais, não só com o Norte e Nordeste, mas também com a região Sul e Sudeste. Então eu boto a maior fé que nos próximos 4, 5 anos a gente vai sim dar um salto muito grande no esporte aqui no Tocantins. Amém, concordo. Lécio, na sua análise, na sua opinião, estamos em 2024, hoje, atualmente, quais são os principais desafios dessa área do esporte amador aqui no estado? Olha, as federações estão melhorando muito. Quando eu falo melhorando muito, a qualidade do trabalho dos seus gestores. O nível profissional dos gestores das principais entidades está evoluindo. Né? Então, consequentemente, os trabalhos, principalmente da base, está melhorando. Vou dar um exemplo do basquete. O basquete, nós temos uma federação extremamente atuante, que trabalha com bastantes projetos sociais, que está enraizado nas principais escolas da cidade de Palmas e está crescendo exponencialmente. Então já temos trabalhos bons em Gurupi, trabalhos bons em Paraíso, trabalhos bons em Araguaína, em Colinas, em Tocantinópolis. Ou seja,
O trabalho com a gestão eficaz, ela vai potencializando o trabalho nos diversos municípios e, consequentemente, o nível técnico vai melhorando, os resultados vão aparecendo e em outras áreas também a gente observa a evolução. Por exemplo, no último Jogos Escolares Brasileiros, o Tocantins levou 34 árbitros. Ou seja, significa que diversas federações estão trabalhando e os seus árbitros estão sendo reconhecidos e sendo convidados para trabalhar em eventos nacionais. Então, se a gente analisar dentro desse contexto que o nível de gestão está melhorando, o apoio governamental através da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Estadual de Esportes ajuda muito a fomentar essas diversas entidades. Então eu acredito que com o advento dessa lei, o esporte como um todo vai sair vitorioso. Claro que nós estamos ainda iniciando, estamos engatinhando e em médio, longo prazo, eu falo entre 4 e 8 anos, o Tocantins com certeza será uma das principais referências da região Norte-Nordeste. Nós não podemos nos comparar, por exemplo, com estados que investem dezenas de milhões no esporte através de leis de incentivo, através de projetos de leis específicos para as modalidades esportivas, através de Bolsa Atleta, de outros projetos, com o Tocantins. Então, nós estamos dando os primeiros passos e, em breve, nós com certeza estaremos colhendo os resultados dessa lei. Que bom, Reinaldo, uma última pergunta. Você lembrou tempos aí em que, na sua análise, o Estado não tinha a valorização que merecia? E agora, como é que é esse esporte amador de 2024 no Tocantins? Qual é esse cenário atual? O cenário atual, hoje, por exemplo, antes da lei, a gente podia contar nos dedos quais são as federações ou os atletas que conseguiam sobressair no esporte no Tocantins, entendeu? Mas hoje não, eu acredito que a partir de 2024, nesse ano que a gente está, muita coisa vai mudar. E claro que vou acompanhar de perto e ficar em cima para que não seja só uma lei que de repente passe a mão na cabeça de um ou outro. Né? E aí muita gente fazendo festa, batendo palma e na verdade esse dinheiro ou esse gestor não está trabalhando e não está levando a coisa como tem que ser. Então eu acredito sim que vai ser muito bom para o esporte Tocantins, mas não vou deixar de ficar de olho para que as coisas aconteçam da maneira que tem que ser. Aproveitando só um ganchinho aqui do Lécio, o Lécio estava falando de capacitação e tal. Eu fui num evento deles aqui da Federação de Desporto Escolar, que teve basquete no final do ano, e conversando com o pessoal lá, porque às vezes as pessoas me rotulam assim, o Reinaldo gosta só de futebol. Não, o Reinaldo trabalha em todas as áreas que fala de esporte, eu tô. E aí nesse dia, aí, no final do ano, aí o próprio presidente da federação e uma pessoa lá que ajuda muito eles lá, perguntou se eu tinha conhecimento de alguém que pudesse vir aqui no Tocantins para fazer uma capacitação de basquete para que trouxesse uns novos horizontes e tal, principalmente o basquete que está começando a fluir bem legal aqui no estado. Eu falei, eu tenho um amigo meu que é uma referência lá em São Paulo, inclusive ele já trabalhou com técnico da seleção brasileira, um amigo particular e tal, mas foi através de uma conversa. E semana passada eu fiquei sabendo que eles conseguiram, através aí da secretaria e tal, esse apoio de logística, tudo para trazer o cara aqui para fazer uma capacitação de 2, 3 dias com os alunos, professores e com pessoas interessadas em conhecer um pouco do basquete. Eu fiquei muito feliz, que eu falei, poxa, mesmo a gente fora, a gente pode contribuir, dando uma ideia, né, através de alguma coisa. Então, acho que o esporte ele precisa muito disso, que as pessoas estejam engajadas e o que puder fazer de bom para ajudar, a gente tem que dar como se diz, né? Bater palma e correr atrás. Então, estou feliz porque não é uma federação que eu estou ali todo dia, mas que, de repente, eu pude interceder e ajudar. Quer dizer, vão trazer a pessoa aqui e, com certeza, a gente vai estar lá para poder ver. O cara é um especialista na área de basquete. Ok. Lécio, o Tocantins se revela cada vez mais como um celeiro de novos atletas? Com certeza. Tem observado muito isso, tem aumentado, né, a quantidade de pessoas. Exatamente. Temos
ótimos potenciais nas diversas modalidades esportivas. O Tocantins, como um todo, tem aptidão para o esporte. O que falta é exatamente esse apoio. É esse apoio para startar os atletas, os alunos, tanto as crianças nas escolinhas de iniciação esportiva. Porque aqui, primeiro, nós temos um clima que é extremamente favorável. Verdade. Entendeu? Então, nós podemos praticar esporte o ano inteiro. Só para você ter uma ideia, no hemisfério norte, 6 meses por ano, o inverno é rigorosíssimo. Então, eles não conseguem praticar o esporte como nós aqui do hemisfério sul. E o Tocantins, a gente consegue praticar esporte de manhã, à tarde e à noite, né? Então, são pessoas que precisam de conhecimento técnico para iniciar corretamente. Então, quando nós temos bons profissionais, que agora a lei vai amparar, vai ajudar a crescer e a desenvolver, com certeza nós teremos muito mais talentos nos próximos anos. Agora, Reinaldo, Lécio, a visão dos pais, por exemplo, quando a gente fala em novos talentos, que às vezes quando o filho ou a filha fala, eu gosto muito de fazer isso, e tem muito pai, principalmente no interior, que não tá nem aí, né? Tem uma situação social difícil e tal, não dá muita importância. Aí você tem uma escola que também invisibiliza, às vezes não vê, e aí você tem um município que também não tem nenhuma política de apoio ao esporte. Ou seja, esse fomento do olhar para o esporte, para o talento esportivo, desde a base, desde dentro de casa, para que a gente tenha uma formação de novos atletas no país e no Tocantins, é importante também, né? O que vocês acham sobre isso? Olha, é importantíssimo. Eu, por exemplo, eu sou do tênis de mesa. Então, o tênis de mesa do Brasil é muito praticado pela colônia japonesa. E, normalmente, os primeiros contatos da modalidade das crianças são com os próprios pais. Entendeu? É como a gente no futebol aqui. Então, o que a gente faz? Pega os nossos filhos e direciona para a nossa peladinha, para o nosso futebol de final de semana, com os amigos. E lá, eles fazem isso. Mas o que nós precisamos é de ter profissionais gabaritados, sérios, competentes e que tenham, com certeza, bastante conhecimento para repassar. Porque uma coisa é o esporte amador sem suporte e o outro é com o amparo da lei. Então, essa legislação, com certeza, vai fortalecer muito todas as modalidades do Tocantins, não somente o futebol. Com relação aos pais, eu que trabalho na área, tenho uma escola de futebol, eu percebo o seguinte, os pais, eles podem ter um olho assim clínico, falar que o filho é bom, que não sei o quê, mas não pode ter aquela responsabilidade, como muitos fazem, de ficar cobrando do filho. Então o filho às vezes fica com medo, o filho larga de praticar determinada modalidade esportiva, porque ele tem dentro da casa dele, ao invés de ter o incentivo, ele tem a pressão. E aí ele não vai conseguir conviver com isso. Então, esse olhar clínico tem que ser do professor, tem que ser do abnegado, aquele cara que está ali mais próximo da família. Nem sempre o pai e mãe são as pessoas certas para poder fazer com que o menino cresça. Então, eu vejo assim que o pai e mãe tem que dar a liberdade para que o filho pratique esporte e escolha aquilo que ele acha que é melhor para o filho dele conseguir lá na frente. E claro que a partir do momento que você tenha condições de ajudar seu filho, não tenha dúvida disso, porque o cara do interior, infelizmente, o pai e a mãe, o dia inteiro trabalhando, ele não sabe nem o que está acontecendo com o filho dele, seja o menino ou a menina que está praticando basquete, vôlei, não sabe, ele fica sabendo por alguém. Então, esse professor, essas pessoas próximas, aí sim tem que tentar passar o que é de bom para que os pais possam ajudar, mas sem essa pressão particular, porque senão não chega a lugar nenhum. Concordo com você, muito importante a sua fala. É isso, pessoal, um debate muito bacana, muito importante. Quero agradecer a vocês pela participação e quero deixar espaço para as considerações finais de vocês para os nossos telespectadores aqui da TV Assembleia sobre esse tema e sobre as expectativas de frutos concretos dessa lei para o esporte amador no Estado. Bem, eu gostaria de agradecer os excelentíssimos deputados por essa conscientização, por essa sensibilização de potencializar os ganhos do esporte tocantinense. Então, essa lei, com certeza, a comunidade tocantinense do esporte está muito feliz, sabe que a partir de agora teremos muito mais responsabilidade e, com certeza, muito mais apoio para que o esporte cresça, desenvolva e evolua em todos os cantos do Tocantins, de norte a sul, de leste a oeste. Bacana. Reinaldo, suas considerações finais. Pois é, Maju, quero agradecer
o convite de participar desse programa, né? Fico muito feliz, porque a gente que milita no esporte, tanto eu quanto o Lécio, é importante que a gente possa tentar transmitir, passar alguma coisa que a gente aprendeu lá fora para as pessoas aqui. Então, e a gente também, claro, estamos aqui aprendendo junto com você e com a comunidade o que o esporte tem de bom para nos oferecer. Agradecer, sim, o deputado, o Cleiton Cardoso e, como disse o Lécio, todos os outros que também ajudaram a fazer a lei, né? E também o governador do estado por sancionar essa lei que a partir de agora vai beneficiar o esporte do Tocantins. Eu acho que foi um primeiro passo de uma série de coisas que nós podemos fazer para melhorar o esporte do Tocantins. É aquilo que eu sempre falo, o primeiro passo mas tem muita coisa que a gente precisa fazer. Para encerrar aqui bem rapidinho, fica à vontade, é uma coisa que eu venho batendo há mais de 10 anos, inclusive na CBN, quase que eu falava todo dia sobre isso, que a cidade de Palmas passou da hora de ter um complexo esportivo, um centro esportivo, um ginásio que tenha capacitação aí de capacidade de 5 a 10 mil pessoas. Hoje, por exemplo, se você trouxer uma modalidade esportiva de grande porte aqui, você não tem um local para você poder trazer uma seleção brasileira de futsal, de basquete, de vôlei, porque nós não temos uma localidade para você levar o público. Então, nós tivemos um exemplo desse em 2012, quando o Ney Oliveira, da Federação de Futsal, trouxe a seleção brasileira e o jogo foi lá na Ubra. Tinha mais de 5 mil pessoas e aí muita gente ficou fora porque não podia entrar. Então, já passou da hora do Tocantins, Palmas especificamente, de ter um centro esportivo, um complexo esportivo que possa atender. Concordo. Não é o futsal, não é o vôlei, não é o judô, não é o karatê. Várias modalidades esportivas. E esse mesmo local ainda serviria para formatura de escola, serviria para igreja, serviria para um monte de coisa. É um complexo multiuso. E nós temos terreno, nós temos áreas aqui que nós temos condições de fazer. E eu vou sempre estar cobrando dos políticos, porque se eles não fizerem, eu mesmo vou correr em Brasília e vou tentar ver quem que pode fazer isso. Porque eu já cobrei de muita gente aí, eles passam a mão na cabeça, falam que tem espaço, mas na hora do vamos ver, ninguém corre atrás. Então, vocês aí, principalmente os deputados, estão tendo essa oportunidade de ouvir essa reivindicação minha. Nós temos muitas áreas aqui. E um complexo esportivo desse aí não fica mais do que 25 milhões. 25 milhões. Se nós temos 8 deputados federais, nós temos 3 senadores, e ainda a contrapartida da prefeitura, eu acho que sai 1 milhão para cada um e olha lá, dá para resolver essa situação. Não é minha não, é do esporte, é do Tocantins. Bacana, Reinaldo, agradecer a sua participação, parabenizá-lo pela sua trajetória ligada aí ao esporte, seu trabalho, que é referência. Laércio, obrigada. Desejo muita força e um desenvolvimento cada vez maior e melhor lá para a federação. Parabéns ao trabalho, você, todos que trabalham lá. E você que está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. Vocês já sabem, né? Agora é lei no Tocantins que o esporte amador já tem uma legislação que garante mais incentivo de várias formas aí para o esporte amador aqui no estado. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. E mais uma vez, esse programa é dedicado para todos os amantes do esporte amador do Tocantins. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Até mais.